Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Bible Tour. Agora, uma carta paulina endereçada a Tito. É isso que nós vamos ver. Paulo falando com seu discípulo, com seu filho na fé, Tito. Paulo dando instruções claras para Tito. A exemplo do que Paulo fez na primeira e segunda carta a Timóteo, agora ele está falando com Tito. Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso, tinha dado orientações específicas para Timóteo em Éfeso. A mesma coisa ele está fazendo agora com Tito. Está deixando Tito em Creta. É isso que você vai ver na carta a Tito. Paulo deixando Tito em Creta e pedindo a Tito que coloque em ordem, que organize e que eleja presbíteros. É isso que ele está fazendo. Então ele vai ali no verso 5 deixar isso muito claro. Deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Paulo deixando claro, eu quero de você uma grande liderança que coloque em ordem o que ainda estava faltando, mas quero que você seja um líder desenvolvedor de líderes, que você eleja presbíteros. Então, do verso 6 ao verso 9, ele vai fazer exatamente como ele fez com Timóteo. Ele vai dizer para Tito o que um líder deve ter, ou o que um líder deve ser. Então aqui vai vir uma lista de atribuições, uma lista de características, uma lista de pontos a serem observados na hora de escolher uma liderança. Ele entra no verso 10 do primeiro capítulo, deixando claro que muitos rebeldes estão se manifestando. Eles precisam ser silenciados. E a maioria deles vem do ambiente da circuncisão, ou seja, são judeus. Judeus esses que não estão caminhando numa fé sadia. O verso 13 ele vai dizer, tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade. Ele vai dizer mais, verso 16, afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes, desqualificados. Observa o seguinte, aqui tem uma expressão que vai se repetir, que é a sã doutrina. Ele está dizendo sã de saudável. Se Paulo usa a expressão sã doutrina, é sinal que existe uma doutrina doente, uma doutrina não saudável. Paulo está deixando claro para Tito que ele precisa estar atento, ele precisa colocar as coisas em ordem, ele precisa identificar que tem caluniadores no meio deles, que eles precisam ser silenciados, porque a missão de Tito é levar as pessoas em direção a uma sã doutrina, uma doutrina saudável e não uma doutrina adoecida. Essa doutrina saudável é a doutrina de Cristo Jesus, o Evangelho, e que foge dos mitos, das lendas, dos rituais judaicos e entra numa mudança de comportamento. Ele deixa claro no verso 16 do primeiro capítulo que tem um grupo que afirma conhecer Deus, mas os seus atos o nega. Ele está tratando aqui de um cristianismo que não é uma teoria, que é percebido nas ações do indivíduo. É isso que ele está fazendo. Não adianta ouvir música gospel, não adianta carregar a Bíblia debaixo do braço, não adianta frequentar culto se o comportamento não é alterado. É isso que ele está fazendo. Ele está deixando claro que tem pessoas que afirmam conhecer Deus, usam expressões nossas, ouvem músicas nossas, leem textos, citam textos bíblicos como nós, mas não tem o comportamento alterado. É isso que ele está dizendo. Afirma conhecer Deus, Tito 1,16, mas os seus atos negam. A boca fala que conhece Deus, mas as atitudes negam. Eles são detestáveis, desobedientes, desqualificados para fazer algo bom. Observa que ele começa dizendo, organiza e elege presbíteros. Então ele tem que dar informação para Tito, para que Tito não seja enganado pela oratória das pessoas. Que Tito dê uma olhadinha no comportamento das pessoas. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque é importante para você entender a carta a Tito. Ele entra no capítulo 2 e ele vai. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Você vai ensinar quem? Verso 2. Ensina aos homens idosos.
Verso 3, ensina as mulheres idosas. Verso 7, verso 6, encorajem os jovens. Verso 9, ensine os escravos. Verso 10, a todos os homens. Observa que agora Paulo vai instruir Tito de como tem que ser o ensino dele. Mas observa que tem que ser um ensino que alcance toda a comunidade. Mais uma vez, Paulo está preocupado que todos sejam alcançados. Mais uma vez, Paulo está preocupado que não haja desequilíbrio. Não adianta ter homens instruídos e mulheres fracas. Não adianta ter mulheres instruídas e homens fracos. Não adianta ter essa geração instruída e não ter os jovens, que é a próxima. Não adianta ter jovem e não ter... É isso, não adianta ter escravo instruído e não ter senhor. Não adianta ter senhor instruído e não ter escravo instruído. Ele está mostrando o seguinte: instrui a todos. Verso 11 do capítulo 2. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui, agora vamos lá, ela nos instrui a renunciar à impiedade, os desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Observa aqui. O que Paulo está mostrando aqui é poderosíssimo. A gente já fez isso algumas vezes e eu preciso fazer novamente para você entender. Você foi justificado na cruz do Calvário, convidado a viver uma vida justa até chegar o dia da salvação, o dia que você vai para o céu. Você justificado, você leva essa vida justa desenvolvendo santidade. Desenvolvendo santidade com a ajuda do Espírito Santo, com a certeza de que no final você vai combater o bom combate, guardar a fé e ascender aos céus, com Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo a Tito, no capítulo 2, verso 11, é que essa graça que nos leva para o céu é a mesma graça que tem que me acompanhar na terra. Essa aqui é o que nós chamamos de graça transformadora. Verso 12 do segundo capítulo de Tito. Essa graça nos instrui, essa graça nos ensina. Nos ensina o quê? A renunciar à impiedade. Eu quero que você olhe Tito 1,16 e quero que você olhe Tito 2,12. Ele está dizendo, tem homens que falam, mas não praticam. No 1,16. Mas no 2,12 ele está dizendo, o que te leva a praticar é a graça. O problema é que a gente está achando que graça é só o favor que nos leva para o céu. Mas o que Tito está ensinando é que a graça é aquilo que nos acompanha na vida para ir transformando a gente ao longo da vida. O que ele está mostrando aqui é um cristianismo, e eu vou postar um conteúdo extra para você sobre isso, um cristianismo cultural, que veste roupa de crente, que cita textos de crente, que usa expressões de crente, que consome conteúdo gospel, mas não muda. Isso é um cristianismo cultural. Parece crente, mas não é crente. E existe um cristianismo verdadeiro, que é aquele que é instruído pela graça para ter uma vida diferente. É isso que Paulo está ensinando aqui através de Tito. Observa que o objetivo da carta é falar com Tito como ele deveria lidar em Creta. Mas ele acaba falando conosco pontos que são importantes na nossa observação hoje. É isso que está acontecendo aqui. Então ele está falando aqui de uma graça que muda comportamento, porque cristianismo não é teoria, cristianismo é atitude. Então ele entra no capítulo 3 e ele vai falar de como tem que ser o comportamento, a conduta cristã. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e autoridades, que sejam obedientes, que estejam prontos para fazer tudo o que é bom, que não sejam caluniadores, que sejam pacíficos e amáveis, que mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Ou seja, ele está deixando claro o seguinte, eu já ensinei que a fé traz a justificação, eu já ensinei que a salvação é pela graça, mas eu estou mostrando que uma vez salvo, você tem que praticar essa salvação. Uma vez salvo, você tem que dar liberdade ao Espírito Santo para conduzir a sua vida. Uma vez salvo, você tem que permitir que essa graça te instrua.
É isso que ele está falando. Ele vai deixar isso claro no 3,7. Ele o fez a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Justificado pela graça, vivemos uma vida de herdeiro, tendo a esperança da graça nos levar para o céu. Mas essa graça não pode ser um recurso só aqui. Essa graça tem que ser um recurso durante toda a vida que vai nos transformando de glória em glória, de fé em fé. E ele vai dizer no verso 9, essa palavra é digna de confiança. E quero que você afirme categoricamente essas coisas. Para os que creem em Deus, se empenhem na prática das boas obras. Mais uma vez, Paulo forçando isso. Tito, coloque em ordem, escolha líderes, mas ensine que cristianismo é prático. A graça que nos alcançou precisa nos transformar diariamente. Verso 9. Evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias. Eu sou descendente de Abraão. Eu sou descendente. Evite isso. Bem como desavenças e brigas a respeito da lei, as discussões sobre a lei mosaica, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto ao que provoca divisões, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Aqui tem algo poderoso. O Evangelho, Jesus já tinha dito: se você tem alguma coisa contra o irmão, chame ele e tente ajustar. Se ele não aceitar, chama uma testemunha e tenta ajustar. Se ele não aceitar, apresente-o à igreja e tente ajustar. Se mesmo assim ele não aceitar, rejeite-o. Aqui, Paulo está reafirmando isso. Paulo está deixando claro que a nossa primeira tentativa é o ajuste. A nossa primeira tentativa é acabar com o problema. Mas chega um limite que, se a gente não rejeitar, aquilo pode atrapalhar os demais. Que é algo poderoso que Paulo está explicando a Tito. E aí, no final, ele vai dar as instruções finais ali, capítulo 3, do verso 12 em diante. Mas o que me chama a atenção é o verso 14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática da boa obra, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. O improdutivo aqui é que não produza, aquele que não produz fruto. Paulo deixando claro que nós devemos praticar as boas obras, produzir os frutos, não ser preguiçoso. É isso que ele está fazendo. Observa que nós temos aí 3 cartas, basicamente. Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e a carta a Tito, falando de um discipulador, Paulo, com seus discipulados, Timóteo e Tito, dando instruções de como deve gerir pessoas, organizar a igreja, identificar lideranças, identificar diáconos, instruindo esses homens a como o que eles devem ensinar, a tomar cuidado com a doutrina que não é sã, que não é boa, a doutrina adoecida, mostrando para eles que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, mas eles precisam ensinar, pregar a tempo e fora de tempo, e que eles precisam incentivar as pessoas à prática da boa obra. O que ele está mostrando, e eu fecho aqui, é Tito ensinando a gente a sã doutrina. Essa fé autêntica é a fé que se materializa numa vida de transformação moral, de uma transformação ética, de um evangelho que produz transformação e não adesão. É isso que Paulo está falando. Ele está orientando Tito à organização da igreja, mas ele está enfatizando a necessidade de colocar as pessoas certas e de estar atento a uma conduta cristã guiada pela graça. É isso que nós vemos em Tito. Sugiro que você leia esta carta, ela é muito pequenininha, mas que leia com essa perspectiva. E que no final você possa fazer uma simples pergunta: o que o Evangelho produziu de transformação na minha vida? Depois que eu me converti, que transformações efetivas eu vivi? O que eu abandonei? O que a graça me instruiu?
o que o Evangelho produziu através da graça na minha e na sua vida. Pense nisso, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Graça e paz.